Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta live de aquecimento para o nosso evento Semana da Infiltração Articular Descomplicada. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Rodrigues, médica reumatologista, e eu ensino médicos a ganharem segurança e aperfeiçoarem suas infiltrações articulares na prática. Hoje, nessa live de aquecimento, eu vou falar sobre os passos iniciais para avançar na infiltração articular no consultório médico, né? Uma sistematização que é tão importante aí para o dia a dia. Essa live de aquecimento é importante para que o médico que for lá acompanhar o evento da Semana da Infiltração Articular aproveite mais ainda o evento, né? Chegue lá mais preparado, com mais informações para poder aproveitar ao máximo esse mapa descrito das infiltrações articulares com segurança e qualidade no consultório médico, que estão dentro aí da Semana da Infiltração Articular. E para quem ainda não se inscreveu no nosso evento, o link está na bio do Instagram para se inscrever. E os contatos oficiais meu e da minha equipe estão descritos aqui também no Instagram, e na dúvida me envie um direct. Então, um direct para ter certeza de que está com os contatos oficiais, né? Então, essa live de aquecimento, eu vou falar desses passos iniciais para sistematizar uma infiltração articular de qualidade, né? Hoje eu vou falar de dois grandes passos, né? Que é a preparação e o posicionamento, né? Então, dentro das infiltrações articulares médicas, o primeiro passo é a preparação, que antecede ali o ato de você colocar a agulha no espaço articular ali do paciente. E o primeiro ponto da preparação é a educação do paciente em relação à infiltração. Você vai aplicar um termo, você, colega médico, né, que faz infiltração articular, aplica um termo de consentimento que o paciente deve ler, esclarecer dúvidas, né, e ao final assinar, dar ali o consentimento escrito dele, né, de que ele autoriza a realização do procedimento. Então, esse termo de consentimento, ele é exigido pelo Conselho Federal de Medicina porque a infiltração articular é um ato invasivo, né? Então, existem indicações, complicações e tudo isso a gente aprende na faculdade de medicina, né? Então, mais uma vez, a importância e a relevância de uma infiltração articular feita por médicos, porque a gente, sim, tem essa preocupação, essa responsabilidade diferentes de outros profissionais que apenas conhecem articulação e acham que é suficiente para poder entrar ali e colocar uma agulha. Não é bem assim, existem complicações, existem indicações, existem medicações com efeitos, então tudo isso é alinhado lá no termo de consentimento, que deve ser escrito, né? Então, termo de consentimento escrito, não aquele verbal, porque eventualmente vai entender a cabeça de alguns pacientes, né? Você realiza a infiltração, tem um alinhamento e o desfecho da infiltração não é exatamente o que o paciente estava esperando e ele se vê no direito de, por exemplo, entrar na justiça por qualquer motivo. Então, se você tem ali um termo de consentimento escrito, descrevendo que você explicou, que o paciente assinou, fica muito mais adequado você responder judicialmente do que ficar só no termo de consentimento, no consentimento verbal. Isso é insuficiente para a sua proteção jurídica, né? Então, muito importante ter o termo de consentimento e também no termo de consentimento, quando você educa o paciente, né, nessa fase aqui de preparação, o paciente, ele vai então fazer o repouso que você pedir, ele vai entender a importância do repouso, porque você vai ter discutido esses elementos lá na hora do termo de consentimento. Dá chance para o paciente perguntar, né, esclarecer as dúvidas dele, isso é bem importante, né? Então, o termo de consentimento é um dos passos da preparação, então você já tem esse termo antes mesmo aí de atender o seu paciente, você já coloca ele no seu consultório, ou na clínica da família, onde você estiver atendendo, né? Ou mesmo quando estiver passando visita domiciliar e, consequentemente, ali vá fazer o procedimento, aplica o termo, né? É importante discutir nesse contexto com o paciente, educar ele sobre indicações de infiltração, complicações, a rara complicação que pode acontecer de infecção e por que ela pode acontecer. Então, falar sobre sangramento, se vai acontecer, se não vai acontecer,
qual é o contexto, o que eventualmente, né, se recomenda nesse sentido. Então, existem contextos de uma exacerbação pós-infiltração, você também discute com o paciente, existem complicações inerentes de algumas substâncias, então tudo isso você educa o paciente, você tem a oportunidade dele ter ali a autonomia de entender essas complicações, se posicionar e decidir ou não se vai fazer o procedimento, porque infiltração articular é um procedimento simples, né, para ser feito no consultório médico. As complicações são mínimas, mas elas precisam ser discutidas, alinhadas, e com isso o paciente tem um entendimento ali da importância das etapas a serem cumpridas, né? Uma boa infiltração articular não é um procedimento de improviso, que você vai ali correndo, coloca a agulha em qualquer lugar na articulação para o paciente e resolve. Não funciona dessa maneira, né? Então, existe uma preparação e uma organização que é muito importante aqui, começando com o termo de consentimento, né? Além do termo de consentimento, você vai falar sobre as medicações. Hoje em dia, as que a gente mais utiliza são os corticoides, que tem mais evidência na literatura, né? Quando comparado aí com a salina hipertônica, porque a gente já sabe que o efeito placebo de uma salina hipertônica é alto, né? Tem literatura que chega a 50%, então o corticoide, ele tem um princípio ativo ali, um potente anti-inflamatório, também age em dor, né? Então, em geral, a gente utiliza, né, os periarticulares, esse daqui ou esse daqui, né? O intraarticular especialmente. Então, você também vai selecionar a medicação, vai se preparar ali, tendo aí no seu consultório, né, por exemplo, essas ampolinhas aqui, ó, que a gente utiliza nas infiltrações, de bastante rotina aí, né? A betametasona de 5 miligramas, ou eventualmente o próprio hexacetonide de triancinolona, né? Que é esse pequenininho aqui, né, que tem esse pozinho aqui dentro, né, que está dissolvido. Então, essas duas medicações, muito importante você ter elas no consultório e mantê-las de uma forma de acomodação apropriada, né? Então, por exemplo, os corticoides, em geral, eles toleram de 15 a 30 graus, né, como está descrito aqui, ó, na própria embalagem dele, ó. Está descrito ali de 15 a 30 graus, né? Mesma coisa que essa outra medicação, que é a betametasona, né? E é muito importante, até escrito aqui, ó, proteger da luz. Então, você tem essas medicações na sua preparação, no seu consultório, devidamente acomodadas quanto à temperatura, não deixe em um ambiente que superaqueça, protegida também da luz solar, né? Então, uma fotoproteção. Eventualmente, completamente possível você deixar no armário do seu consultório, como eu deixo aqui no meu consultório, porque a sala é refrigerada, mas se você estiver num contexto em que, eventualmente, a temperatura fique muito elevada, né? Chegue a dias aí muito quentes, você já retira do armário, deixa ali guardadinho na geladeira ali até cerca de 20 graus, né, de 15 a 30. Então, faça a acomodação adequada. Por quê? Se você acomoda adequadamente, por exemplo, o corticoide, você tem, de fato, ali a qualidade da medicação que vai ser infiltrada, né? Outra medicação aqui na preparação para você se organizar para fazer a infiltração são os ácidos hialurônicos, que têm a sua relevância em alguns pacientes, né? Especialmente nos pacientes que têm osteoartrite, que têm aí, muitas vezes, alguns graus de tendinopatia, né? Então, esse daqui de 4 ml, o que a gente faz, em geral, aí na osteoartrite, você deixa ele acomodado, ele vem com essas seringas aqui preenchidas, né? Esse aqui é um bom para a gente fazer intraarticular, né? Um ácido hialurônico bem interessante. Tem também esse daqui, né? De 4 ml, que geralmente é o volume que a gente faz para joelho, né? Lembrando que o que define o volume do ácido hialurônico é o que está descrito na bula dele, né? O que foi provado no estudo dele, né? Então, existe uma certa lógica por trás de definir o volume de aplicação dos ácidos hialurônicos, né? Existem as aplicações off-label, claro, né? Você faz ali, eventualmente, em contextos de pacientes que têm articulações menores e também em contextos em que aquela medicação não foi aprovada, mas você sabe que tem, por exemplo, ácido hialurônico intermediário, que pode ser feito numa articulação, como, por exemplo, né, uma risartrose. Então, apesar de não estar descrito ali na bula daquele ácido hialurônico, existem algumas aplicações interessantes de serem avaliadas
em cada paciente, então é caso a caso, não é receita de bolo, né? Mas você se antecipa, tem ali pelo menos um bom ácido hialurônico para joelho e um bom ácido hialurônico peritendíneo. Esse aqui, por exemplo, né, muito interessante, de 1,6 ml, que a gente faz ali, aliás, 1,2 ml, que a gente faz também para o paciente, lembrando que esse daqui é geralmente peritendíneo, por exemplo, na tendinopatia do manguito rotador, né, a própria... no cotovelo também, no contexto de epicondilite crônica. Então, essa medicação, ela deve ser acomodada também na temperatura adequada. Geralmente, essas medicações aqui, eu acho que aqui, ó, é de 2 a 25 graus, por exemplo, essa daqui, ó. Então, a temperatura geralmente é essa. Então, na sua preparação, você organiza tudo isso, né? Então, se você estiver num ambiente refrigerado, você pode perfeitamente deixar no seu armário protegido da luz e devidamente acomodado. Agora, se tiver um contexto de altas temperaturas, de fato, deixa ele dentro da geladeira. Esse daqui também, ele é até cerca de 25 graus. Aqui também, ó, de até 25 graus. Então, faça ali a acomodação adequada de pelo menos ali seus dois principais corticoides, se prepara com os dois principais corticoides, né, o intraarticular e periarticular, e assim, 2 ácidos hialurônicos, um intraarticular e um periarticular. Então, tudo isso aqui é a medicação que você injeta na infiltração articular médica com qualidade e segurança no seu consultório. Além disso, você separa a sua lidocaína, né, muito importante, que a gente utilize ali um momento de anestesia de pele subcutânea do paciente, né? Então, mais uma vez, por que as infiltrações articulares devem ser feitas por médicos? Porque médicos que têm essa preocupação, né, e que sabem a dose, sabem o risco da toxicidade de fazer, por exemplo, né, a lidocaína. Então, essa é uma medicação de uso exclusivo por médicos, porque tem dose adequada. Por isso, mais uma vez, qual é a relevância da infiltração e por que uma infiltração deve ser feita exclusivamente por médicos? Porque tem medicações que vão trazer muita qualidade para a infiltração, desde que muito bem aplicadas, por profissionais que entendem das medicações, que entendem de dose, de risco e de toxicidade, né? Então... a lidocaína, quando a gente faz na infiltração articular, seja um bloqueio anestésico de pele subcutâneo, ou então em algumas manobras, perfeitamente possível ser feita com segurança e qualidade no consultório médico. Então, na preparação, você também separa o anestésico aqui líquido. Tem também aquela pomada, né, que você aplica na pele, mas particularmente não gosto de utilizar, porque tem que fazer aquela barreira, tem que fazer uma camada espessa, tem que ser uma camada espessa mesmo. E o paciente tem que ficar pelo menos 30 minutos ali para poder ter o efeito anestésico. E além disso, depois quando você faz a antisepsia, você tira a medicação, então eu acho muito limitado o efeito, né? Além de alguns pacientes podem desenvolver ali, então, por exemplo, paciente com artrite psoriásica, que está com lesão ativa em pele, está com aquela placa eritematosa descamativa, por exemplo, em articulação interfalângica proximal, e tem uma artrite ali não infecciosa e está indicado a infiltração. Então, você vem infiltrar e você aplica aquela lidocaína, então, muitas vezes você está aplicando uma substância em cima de uma pele muito ativa. Então, eu acho que há cenários em que a gente pode evitar certas medicações, como por exemplo essa, né? Então, na preparação, você alinha os seus corticoides, seu ácido hialurônico e também o seu material de anestesia, né, lidocaína. Além disso, você separa as seringas que vai utilizar na infiltração. Preferencialmente, são 2 tipos de seringa que você vê lá descrito mesmo na embalagem. Tem as do tipo, né, Luer Lock, que é essa aqui, né, que o mecanismo de encaixe é giratório, e a Luer Slip, que o mecanismo de encaixe é de um bico, né. Idealmente, nas infiltrações, muito interessante utilizar as do tipo Luer Lock, que são essas aqui com o mecanismo de encaixe. Ele é giratório. E qual a diferença disso, né, de quando você utiliza um mecanismo de encaixe giratório, né? Traz um pouco mais de segurança na conexão da agulha com a seringa. Então, eventualmente, durante a infiltração, se você começar a injetar a medicação e houver resistência, porque você está encostando no periósteo, ou porque você está perto, ou porque você está ali peritendão,
ou então você está fazendo alguma manobra porque tem um desafio anatômico ali da articulação do paciente, se você coloca pressão no êmbolo e eventualmente você está sentindo ali uma pressão na distância ali da agulha, se você está com essa agulha aqui, com essa seringa, dificilmente tem a desconexão, né? Já na slip, não, como é apenas uma conexão, ela estoura mais facilmente, né? Então, eu já vi algumas vezes durante essa infiltração, durante o uso das agulhas do tipo Luer Slip, né, que é do bico, na hora de injetar a medicação estoura, especialmente, né, na infiltração radiocarpal de punho, paciente com artrite reumatoide, né, que a gente usa, inclusive, a agulha ideal, que não é essa daqui. Então, essa seringa ela é muito importante, especialmente nas infiltrações aqui de punho radiocarpal, aqui de cotovelo, né, diversas infiltrações, essa seringa aqui faz diferença. Então, você vai ter isso separado também. Além disso, você vai ter separado de antemão as suas agulhas para fazer uma infiltração com qualidade, segurança. Isso porque eu estou falando só do passo inicial da preparação, né? Dessa organização, dessa sistematização da infiltração. Então, você vai separando ali suas agulhas, né? Se você vai utilizar essa verdinha aqui, ó, 40x8, se você vai utilizar essa rosa aqui, 40x12, ou se você vai utilizar essa daqui, ó, que é 25x7, que é essa aqui que a gente chama de cinza. E aí, existem agulhas que tem o canhão, né, que é essa parte colorida, da mesma cor, mas são comprimentos e espessuras diferentes. Por exemplo, essa daqui, ó. As duas são ali meio cinza, né, sendo que uma é a 30x7 e a outra é 25x7, né. E também tem umas verdes que são 40x8, 30x8 e também tem umas 25x8 também, que é ou 25x7 essa daqui, mas que todas têm esse canhão, que é essa parte da agulha aqui, ó, colorida. Então, grave o tamanho das agulhas, não pela cor do canhão, né? Uma dica importante, tentar gravar pelo comprimento dela mesmo. Porque quando você faz uma infiltração articular, especialmente na intraarticular, você quer alcançar o espaço articular, idealmente com a agulha mais fina possível para gerar menos desconforto para o paciente, né? Então, tudo isso envolve a preparação. E quando você prepara tudo isso, você muitas vezes acaba montando o seu kit de infiltração articular, que é uma bolsinha, como essa daqui, ó, que você coloca aí e vai com você para o consultório, né? Seja no atendimento consultório particular, seja no atendimento ambulatório do SUS, seja aí nas clínicas da família ou quando você está passando visita. Então tem a sua bolsinha ali. Dentro dessa bolsinha vão ter as suas agulhas, suas seringas, vão ter também ali, eventualmente, um pote para você coletar, caso você se veja diante de um contexto de suspeita de infecção. Então você vai entrar para fazer um procedimento, considerando que vai fazer uma infiltração, mas você se vê diante de um líquido nitidamente infeccioso, né? Você vai fazer uma artrocentese e mudar para cultura. Então, você não infiltra, né, gente? Então, esse potinho aqui, coletor universal, também é importante. Então, tudo isso, essa preparação, vai estar aqui dentro do seu kit. Você vai também lá, ó, dobra o seu termo de consentimento e anda no seu kit. Porque quando você está preparado, né, com toda essa estrutura aqui, fica muito melhor de você entrar em ação com segurança, com qualidade. Você não faz um procedimento de improviso, com qualquer agulha, com qualquer medicação, porque aí você pode sim estar se colocando numa situação de risco, não só para você, mas para o seu paciente, porque você não tem segurança exata do passo a passo que você tem que fazer para ter uma infiltração articular de qualidade. Então, isso é muito relevante. E nesse kit também vai ter o material da sua antisepsia rigorosa, né? Existe técnica para fazer a limpeza da pele, não é com álcool a 70. Em geral, né, a gente separa ali adequadamente, tanto a clorexidina desgermante, né? E esses frascos aqui de almotolia que não permitem serem recarregados, garantem maior esterilização. Clorexidina alcoólica, você também tem ali as suas gases estéreis, né? E então você deixa isso tudo preparadinho lá, ó, dentro do seu kit de infiltração articular, né? Então, muitas vezes essas caixinhas aqui, ó, tanto de triancil ou mesmo de betametasona cabem aqui dentro. Essas também dos ácidos hialurônicos. Às vezes, quando fica muito abarrotado, você pode deixar separado, né? Quando você está indo de um lugar para o outro, ou pegar apenas a ampola e levar apenas a ampola, né? Na lidocaína também tem
a apresentação de ampola de 5 ml, né, que pode ser utilizada nas infiltrações. Sempre infiltrações médicas, porque tem qualidade, responsabilidade na escolha das medicações. Então, por exemplo, quando é feita uma infiltração com tempo, com estrutura, com organização, é completamente possível você fazer uma anestesia de pele subcutânea antes de infiltrar, porque você imagina só, você fazer uma infiltração articular, né? Tem esse contexto muito falado de, vou fazer apenas um furo, então vai ser só um furo que entra e sai para fazer a infiltração. Você pensa bem, vou fazer uma infiltração em você, colega médico. Você acha que a dor que você vai sentir quando for fazer uma infiltração, quando eu utilizo somente... Não, tem muita gente que utiliza... Vou nem falar da 40x8, vou falar da 40x12. Que utiliza essa aqui, essa rosa. Ó. Olha, 40x12 é 4 centímetros com 1,2 ali do calibre. Versus você usar essa pequenininha aqui, que é popular na agulha de insulina, né? Aqui, ó. Olha a diferença. Então, quando é uma infiltração articular médica, o médico ele tem um tempo ali para ele poder fazer um bloqueio anestésico de pele subcutânea, com todo cuidado, porque tem o entendimento, tem o conhecimento aí para fazer o uso da lidocaína, né? Então, essa é uma das grandes diferenças, porque quando você tem tempo para fazer uma anestesia, tem qualidade, tem educação do paciente, você reduz demais a possibilidade do paciente sentir dor. Não há mais essa necessidade, né, de você entrar apenas com uma agulha direta, fazer um furo só, com a justificativa de que o furo da anestesia, o paciente vai sentir duas dores, né, do furo da anestesia e do furo da infiltração. Não é bem assim. Se você tem um treinamento e sabe exatamente como anestesiar, você vai anestesiar delicadamente com uma pequena agulha por planos e depois é que você, né, entra com a agulha mais apropriada. Então, sempre que possível, a gente tenta, busca, na verdade, né, promover tratamentos com mais qualidade, cuidado para o paciente, né? Especialmente no que diz respeito a fazer uma infiltração articular, né? Você imagina você fazer uma infiltração articular aí, por exemplo, do joelho do seu pai, da sua mãe, da sua avó. Imagina se você não vai ter a delicadeza ali, tendo o conhecimento, sabendo como fazer, de fazer devagarzinho a anestesia, para depois fazer a infiltração. Inclusive, né, tem colegas anestesistas que eles fazem anestesia de pele subcutânea antes de pegar uma veia dorsal para acesso periférico para uma cirurgia, né? Então, olha o cuidado, né? Eu, particularmente, lá, quando eu tinha acabado de formar e que a gente dava aqueles plantões de CTI, na verdade, eu fiz estágio em CTI durante os 2 anos finais da faculdade de medicina, e eu lembro que quando eu comecei a aprender a fazer gasometria arterial, eu sempre fazia botão anestésico antes de entrar na artéria dos pacientes. Porque gera muito desconforto, gente, né? Então, por que não a gente ter esse cuidado também na infiltração, né? É um zelo importante no dia a dia, quando você tem tempo, claro, para se organizar e estruturar para fazer uma infiltração com muita qualidade. Então, tudo isso vai estar lá dentro do seu kit, você vai estar preparado para fazer uma infiltração no seu tempo e no seu ritmo com muita qualidade, né? A segunda questão da sistematização é o posicionamento do seu paciente. Ou seja, você define ali, você já vai saber se o seu paciente vai ficar deitado em decúbito dorsal, vai ficar em decúbito lateral, vai ficar sentado e qual a importância disso, né? A importância disso é para ter mais precisão na sua infiltração, mas também para evitar, né, complicações. Como, por exemplo, né, vai fazer uma infiltração de ombro de um paciente, né? Muito importante que você tenha o tronco do paciente apoiado, né? Não deixe ele ali com o tronco solto, por quê? Muitas vezes o paciente pode desenvolver uma síndrome vasovagal, né? Então ele tem aquele estímulo parasimpático e evolui aí com bradicardia, vasodilatação periférica, eventualmente pode fazer uma lipotina ou uma própria síncope, né? Imagina ele lá sentado, você com a agulha praticamente dentro do espaço articular, tem que parar tudo, deitar o paciente, fazer Trendelenburg, né, eventualmente puncionar um acesso, fazer volemia. Então, porque muitas vezes também nesse cenário, é um cenário às vezes meio que de correria, que você não prepara, não organiza muito bem ali toda a situação, vai fazer meio rapidão,
e aí não aplica o termo, não explica, aí o paciente vai ficando nervoso, ele fica ansioso, e aí existe, né, a síndrome vasovagal está no contexto, às vezes, de uma ansiedade, uma preocupação do paciente, também no contexto de medo de ver agulhas, medo de sangue, né, por isso que os pacientes fazem vasovagal, tem aquele disparo parasimpático, que daí bradicardia, vasodilatação, né? Às vezes acontece até no centro cirúrgico, né? Quando tem acompanhantes, por exemplo, vendo o parto, é exatamente essa síndrome vasovagal que pode acontecer em todos os procedimentos, não diferente de um procedimento de infiltração. Então, quando você posiciona o seu paciente com o tronco apoiado, mesmo quando você vai fazer uma infiltração com o paciente sentado, é muito importante, né? Você se antecipar a esse contexto, né? Você posicionar o seu paciente adequadamente para que a infiltração tenha o máximo de qualidade possível. E, claro, que você reduza qualquer possibilidade de ter complicações, né? Então, eu particularmente, aí, nesses anos todos, fazendo, ensinando e aprendendo infiltrações, né? Porque a gente está sempre aprendendo. De 2018 para cá, eu particularmente já presenciei 2 momentos, né? Um deles era no contexto que estavam fazendo várias infiltrações, eu estava acompanhando uma infiltração com um residente, aí entrou um outro paciente para fazer com outro colega, e aí era até um agulhamento molhado ali de trapézio, de um potegatilho. Eu falei assim, olha, apoia o paciente, só que foi num momento um pouquinho mais rápido, acabou sentando o paciente na maca, não apoiou o tronco, passou 2 minutos, o paciente fez síndrome vasovagal. E aí deita o paciente, né? Então, leva membros inferiores, coloca oximetria, vê frequência cardíaca, avalia a pressão do paciente e vai acompanhando. Então, você pode perfeitamente se antecipar a esse contexto, fazendo uma preparação adequada, posicionando o paciente adequadamente, né? Também já houve outro momento em que toda a preparação foi feita e o paciente estava fazendo uma infiltração de ombro. E aí, nesse contexto, o paciente estava um pouco mais ansioso, apesar de toda a preparação, e fez brevemente ali um pouco de tontura, e eles falam, né, que a mão fica suando. E aí, para o procedimento, espera 5 a 10 minutos, o paciente recupera ali toda a frequência, não tinha hipotensão, e aí o paciente mesmo pediu, não, vamos lá, estou mais calmo, respiro fundo, e finalizou o procedimento. Então, são contextos em que você se organiza para justamente prever e evitar esses contextos. É completamente possível no dia a dia do consultório médico. Então, quando você tem a possibilidade de oferecer essas infiltrações articulares, né, com a sistematização hoje, né, esses 2 passos importantíssimos, preparação e posicionamento, faz com que você tenha muita qualidade e segurança. E não tem mistério, não tem segredo. Infiltração articular não é um bicho de 7 cabeças, é um procedimento médico com muita qualidade, responsabilidade, né, muita segurança. A gente aplica o termo de consentimento, que deve ser, isso aqui é um documento jurídico mesmo, né, que a gente armazena, que deve ser lido e assinado pelos pacientes, né. Depois você organiza toda a questão da medicação, das indicações, do pós-infiltração, que é fundamental o paciente ali fazer o repouso. E nesse pós-infiltração, muitas vezes você tem que dar o atestado para o paciente. Então, mais uma vez, por que médico tem que fazer a infiltração, né? Porque a gente que tem a validade legal, porque a gente fez lá, a gente tem a validade legal por conta da faculdade de medicina e também pela responsabilidade que a gente tem. Então, a gente tem a validade legal para dar um atestado médico para afastar o paciente das atividades laborais, né? Então, os outros profissionais que são da área da saúde, que estudam superficialmente, não têm entendimento de patologias aprofundadas, nem de medicações na prática clínica do dia a dia, não estudos de bancada, estudos de farmacologia, ou ali profissionais de saúde que estão ali habilitados para aspirar medicações, né, aplicar soro, enfim, não é a mesma coisa de uma faculdade de medicina, em que a gente estuda profundamente patologia, a gente estuda profundamente antibióticos, complicações, e tem esse entendimento, e sempre que tem complicações, você manda para o médico, né? Então, mais uma vez, a relevância, né, de você... Tem paciente que também acompanha essa live, não coloque sua articulação em risco, faça infiltrações com médicos que são qualificados, que têm o entendimento certo, né? Não caia nesse conto de que outras pessoas, porque conhecem a articulação ou porque fazem ali alguns procedimentos, é suficiente para trazer segurança e qualidade. Não, não é. Então, a gente já acompanha em alguns contextos bem assim, delicados nesse sentido. Então,
Mais uma vez, né, esse conteúdo aqui ele é educativo para médicos e reforçando qual a relevância e a importância das infiltrações no consultório com qualidade, com segurança, que não é um bicho de sete cabeças, completamente possível para ser feito aí no dia a dia dos consultórios, tá? E eu preparei eu recebi algumas perguntas na caixinha do Instagram e hoje eu vou falar um pouquinho delas. Eu vou dar uma olhada aqui também no pessoal que entrou, que deu boa noite. Vamos lá, boa noite. Para quem perguntou também, que eu vi que subiu aqui uma pergunta, essa live eu vou deixar ela gravada aqui no Instagram, porque muitos colegas médicos, né, eventualmente não podem acompanhar ao vivo, então eu vou deixar aqui disponível para educativo mesmo e também reforçando aí todo esse conhecimento para quem for participar da Semana da Infiltração, vai contribuir demais. Uma pergunta, ácido hialurônico é indicado no quadril? Ácido hialurônico ele é indicado em patologias, né, intraarticulares e periarticulares que também acometem o quadril. Então lá na consulta médica a gente avalia, né, se tem indicação de colocar substâncias como ácido hialurônico dentro da articulação do quadril ou ao redor da articulação do quadril, né? Então na consulta médica a gente avalia esse componente. Vamos lá, pessoal dando boa noite, boa noite. Doutora, já treinei em cadáver, mas não tive segurança para praticar na vida real. Nas aulas da semana, será que conseguirei avançar finalmente? Com certeza. As aulas da Semana da Infiltração são um mapa para você rapidamente ali ter segurança para fazer as infiltrações articulares, avançar e também no aperfeiçoamento. Ela está construída de uma forma ali, as aulas são bem direto ao ponto, né? Tem diversos exemplos práticos. Então, sim, né? Mesmo para quem treina em cadáver e continua emperrado, não consegue fazer a infiltração, tem alguns colegas assim que já, né, tiveram contato comigo e que a gente tem esse processo de estudar infiltrações, que fez treinamentos presenciais, foi lá, ficou 2, 3 dias, ficou fazendo infiltrações em cadáveres e chegou durante a semana bloqueado, sem conseguir fazer nenhuma infiltração, né? Tem alguns exemplos, inclusive aqui eu conversei com algumas dessas pessoas, né, como a doutora Luciana Espírito Santo, então essa é uma realidade bem comum, assim, porque muitas vezes quando você faz apenas um treinamento, você só vê uma vez, né, e às vezes ver só uma vez ali naquela maratona de 2, 3 dias não é suficiente para que de fato você tenha segurança e faça as infiltrações. Então, quando você tem a chance de ver e rever diversas vezes a infiltração sendo feita, direto ao ponto do que precisa ser feito sem enrolação, sem um monte de teoria, um monte de artigo, mas somente da técnica, direto ao ponto daquela patologia, com reparo ósseo, manobra de precisão, angulação ideal da agulha, aí sim você consegue avançar. E lá na semana eu falo bastante sobre isso. Quando um paciente vai fazer uma infiltração no joelho, primeiro faz anestesia. Qual a posição que o paciente fica? Aí depende, viu, Francisca? Vai depender se, por exemplo, vai ser com o paciente sentado, deitado, depende da anatomia, se o paciente tem o joelho muito para dentro, né? Se ele tem ali uma alteração anatômica, ou ele também tem, que é o joelho em X, né? Ou ele tem o joelho arqueado para fora, então tudo isso influencia. A infiltração articular, ela não é uma receita de bolo no que diz respeito, todo paciente vai fazer a mesma infiltração. Não. Tem pacientes que têm particularidades anatômicas e você vai se posicionar conforme essa particularidade do paciente. O que acontece existe uma sistematização, um passo a passo, para que você tenha muita segurança, você sabe exatamente o que você tem que fazer, né? E hoje eu falei aqui de 2 passos iniciais, a preparação e o posicionamento, né? Teve uma pergunta também que chegou na caixinha, sobre quais são as infiltrações articulares que a gente consegue fazer no consultório de ombro, né? Até trouxe o modelo anatômico aqui. Esse modelo anatômico, para quem me pergunta, né, é da 3B. Esse daqui ele vem com 4 peças junto, além desse esqueleto, né, que são os 4 tendões do manguito. Então, no ombro, as indicações de infiltração articular. Primeira de todas, bursite subacromial, né, tem as 3 vias de infiltração. Então, na bursite subacromial, a gente pode fazer uma infiltração com qualidade no consultório. Resolve ali em 24 e 48 horas, desde que não tenha infecção. Claro, a gente não infiltra jamais infecção, né.
Então, completamente possível ser feito no consultório. Além disso, a tendinopatia do manguito, né, que a gente pode colocar ácido hialurônico e eventualmente considerar associar corticoide ou não, dependendo do componente inflamatório. Então, tendinopatia do manguito. Outra infiltração são as infiltrações intraarticulares, tanto dessa pequenininha aqui, ó, acromioclavicular, quanto da grande, né, glenohumeral, completamente possível de ser feita. A gente pode fazer tanto o corticoide quanto o ácido hialurônico no volume adequado, na indicação adequada. Então, por exemplo, o paciente chega com artrite inflamatória por artrite reumatoide, ou mesmo pela própria artrose, né, osteoartrite tem um componente inflamatório, tem fase inflamatória que se beneficia de algumas infiltrações. A própria cristalopatia, né, seja aí, por exemplo, CBPD ou ombro de Milwaukee, né? Então, componentes inflamatórios ali que você punciona, tira aquele líquido em excesso e faz a infiltração. A própria gota, né? Então, todos esses componentes de cristalopatia também. A artrite psoriásica, mais incomum, mas pode acontecer. Todas as patologias inflamatórias, autoimunes e não autoimunes, que não têm infecção, podem ser infiltradas aqui, especialmente na articulação grande, né? Glenohumeral. No cabo longo bicipital também, que passa bem aqui, ó, lembra que... mais uma vez, eu vou tirar aqui o supraespinhal, que é esse daqui, ó, esse aqui é o supra. Tirando ele, para mostrar, ó, que o cabo longo bicipital, ele se origina lá, ó, lá do tubérculo supraglenoidal, vem lá, ó, dessa região, vem passando aqui, ó, bem na cabeça humeral, em íntimo contato com o espaço articular, e aí ele vai descendo aqui no tubérculo intertuberositário, tubérculo maior e menor. Então, ele vai descendo aqui, e aqui nessa região a gente pode realizar a infiltração também quando tem tenossinovite do cabo longo bicipital, né? Então, nesse compartimento aqui, quando está passando mais fora do ligamento, né? Então, aqui a gente também pode fazer uma infiltração com muita qualidade e segurança também. Dr. Lucas entrou aqui. Estou te devendo, Dr. Lucas, essa infiltração aqui do cabo longo bicipital, a gente já vai liberar essa semana. Tem essa gravação, tá bom? Então, o cabo longo bicipital também pode realizar a infiltração. Sempre infiltrações médicas. Além disso, também tem a capsulite adesiva, a gente pode fazer aqui procedimentos de infiltração e bloqueio, completamente possível no dia a dia do consultório. Tem também um contexto de que nessa região do ombro, muitas vezes o paciente fazer pontos em gatilho, síndrome miofascial, a gente pode fazer tanto agulhamento molhado com agulha com lumen, né, com lidocaína, ou agulhamento a seco com as agulhas sem lumen de acupuntura. Também tem a infiltração ali da neuralgia de Arnold, que fica ali, que fica aqui geralmente no processo mastoide, que é um diagnóstico diferencial de dor no ombro, que às vezes o paciente chega no seu consultório falando que está dor no ombro, mas você examina, vê que na verdade parece mais uma neuralgia de Arnold, e aí ali ao redor do nervo occipital maior a gente faz também uma infiltração. Então no ombro, geralmente são essas infiltrações que podem ser perfeitamente feitas aí no consultório médico com muita qualidade, né, muita segurança, com a aplicação aí de toda a estrutura necessária para avançar nesta infiltração, né? Então, hoje, nessa live de aquecimento, o objetivo foi aprofundar um pouco mais esses dois passos da sistematização da infiltração articular para médicos, né? Para os médicos que ainda não se inscreveram no nosso evento Semana da Infiltração Articular Descomplicada, o link está aqui na bio do Instagram. Na dúvida dos contatos oficiais, pode me enviar um direct, mas os contatos oficiais estão descritos na comunidade, fiquem atentos. Eu estimo muito que vocês, colegas médicos, tenham a possibilidade de oferecer infiltrações articulares com muita qualidade e segurança aí no seu consultório, assim como eu ofereço aqui no meu consultório, semanalmente, no dia a dia, e também no ambulatório do SUS, né, no atendimento ali dos pacientes do hospital universitário. Eu sou reumatologista, então toda semana eu atendo paciente com dor articular, então toda semana tem infiltração, e eu estimo muito que vocês possam oferecer esses procedimentos com muita qualidade e segurança para os seus pacientes, sempre infiltrações médicas, né, com segurança. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar aqui direct. Eu estou sempre respondendo nos directs, e amanhã a gente tem uma outra live sobre continuando aqui essa sistematização da infiltração articular médica, né? Então, eu vou ficando por aqui, que vocês tenham todos uma ótima semana, contem comigo e vamos avançar muito nas infiltrações articulares. Uma ótima noite para todo mundo. Tchau, tchau.